Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, será que somente os pastores, bispos, apóstolos, evangelistas podem ser chamados de ungidos do Senhor? Porque Davi disse para não tocar nos ungidos do Senhor. Hoje, os pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, etc., são brindados pela unção do Senhor, são imunizados pela unção do Senhor. Nós vamos tecer algumas considerações sobre esse assunto importante que muitos cristãos fazem confusão e responder essas e outras perguntas concernentes a esse assunto. A passagem bíblica mais conhecida que fala sobre os ungidos do Senhor está registrada em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, que diz: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Essas palavras foram ditas por Davi. Vamos ver, meus queridos irmãos e amigos, em que contexto Davi disse isso. Quando o rei Saul voltava da perseguição aos filisteus, foi-lhe dito que Davi estava ali perto no deserto de En-Gedi ou En-Gadi. Imediatamente o rei Saul mandou separar 3.000 soldados para escoltá-lo até lá. Chegando perto, o rei Saul entrou numa gruta para fazer necessidades fisiológicas. E como estava muito cansado, acabou deitando e dormiu. Só que o rei Saul não sabia, mas nessa mesma gruta, nos fundos, estava Davi e os seus homens, os seus soldados. Então os homens de Davi disseram-lhe: "Eis o grande dia, dia tão esperado, que o Senhor entregará o teu inimigo nas tuas mãos, fazendo com ele o que bem quiser aos teus olhos." Davi, arrastando-se de mansinho, ainda cortou a ponta do manto do rei Saul, para que ele ficasse sabendo posteriormente que a sua vida esteve nas suas mãos, nas mãos de Davi. E em seguida retirou-se e disse aos seus homens: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor." Em uma outra ocasião, com esse mesmo argumento, "não toqueis no ungido do Senhor", Davi impediu que o seu homem de confiança, Abissai, matasse o rei Saul, que também dormia tranquilamente ao relento. Leiam lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Meus queridos irmãos e amigos, muitos evangélicos dizem que esse princípio bíblico ainda deve ser observado hoje. Eles dizem que os pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, etc., têm foro privilegiado e são brindados, imunizados pela unção do Senhor, e que ninguém pode criticá-los, questioná-los, contrariá-los. Uau! Que tremenda falta de sabedoria!
Um showman evangélico americano muito conhecido, chamado Benny Hinn, autor de vários livros, fazendo um desabafo porque estava sendo criticado, disse: vocês estão me atacando no rádio todas as noites. Vocês pagarão e suas crianças também. Ouçam isso dos lábios de um homem de Deus. Vocês estão em perigo. Arrependam-se, ou o Deus Altíssimo moverá a sua mão. Não toquem nos ungidos do Senhor. Esse trecho encontra-se registrado no livro Cristianismo em Crise, página 376. Meus queridos irmãos e amigos, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Ele apela e faz ameaças, achando que está brindado pela unção do Senhor, que para ele funciona como uma proteção dada por Deus aos seus ungidos. Ir contra os ungidos do Senhor seria a mesma coisa que ir contra o próprio Deus, no entendimento de algumas pessoas e desse famoso pastor Benny Hinn. Mas será que é isso mesmo que está escrito na Bíblia? Permitam-me repetir novamente. Mas será que é isso mesmo que está escrito na Bíblia? Quais eram as classes que eram ungidos por Deus? Quais eram as classes que eram ungidos por Deus? Profetas, reis e sacerdotes. Esses três em Israel eram escolhidos e separados por Deus. Vejam bem, esses três, profetas, reis e sacerdotes, eram escolhidos e separados por Deus. Não eram escolhidos e separados por uma assembleia ou um colegiado, que na maioria das vezes é parcial. Esta era a razão principal, ou a razão pela qual Davi não quis matar o rei Saul. Esta era a razão principal, ou a razão pela qual Davi não quis matar o rei Saul. Ele respeitava o Senhor e tinha um cuidado muito grande pelas coisas divinas. Mas Davi confrontou o rei Saul e o acusou de perverso e injusto, porque o perseguia sem causa. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15, que diz: o Senhor será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Davi não matou o rei Saul, apesar de ter algumas oportunidades, mas invocou o juízo divino contra Saul. 1 Samuel capítulo 24, versículo 12, que diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi dizia que o dia do rei Saul iria chegar. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 10. A grande verdade é, meus queridos irmãos e amigos, que o ser humano está sempre em busca de privilégios e tratamentos diferenciados e especiais em detrimento dos outros. Desde que a igreja foi criada por Deus através de Jesus o Cristo, nenhum pastor, bispo, presbítero, mestre, profeta
gozam de um foro privilegiado, de uma imunidade outorgada por Deus. Deus, através do Espírito Santo, concedeu à igreja 9 dons espirituais. Deus, através do Espírito Santo, criou 5 dons ministeriais, segundo está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quais são esses 5 dons ministeriais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. São dons ministeriais e espirituais concedidos por Deus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E ninguém gozava de foro privilegiado ou de imunidade concedida pela unção. Nós notamos que os apóstolos nunca apelaram para a imunidade da unção quando foram perseguidos e acusados pelos próprios cristãos. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz para não aceitar denúncia contra um presbítero, senão com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. E quanto aos que viviam em pecado, deveriam ser repreendidos na presença de todos, para que os outros pudessem temer. É o que diz o apóstolo Paulo, só isso. Afinal, quem são os ungidos do Senhor? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, escreveu: Bíblia, nova versão internacional. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos em Cristo. Ele nos ungiu. Bíblia Vulgata Latina. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo, e nos consagrou, nos ungiu, é Deus. Bíblia versão João Ferreira de Almeida. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que os cristãos, e ele, apóstolo Paulo, foram ungidos por Deus pelo sangue de Jesus Cristo, lá naquela rude e amaldiçoada cruz. Não tocar nos ungidos do Senhor significa não tocar naqueles que sinceramente receberam Jesus o Cristo em seus corações e levam uma vida de acordo com a palavra de Deus. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 18, diz que nós somos os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo, os santos do Altíssimo. O apóstolo Paulo, no prefácio das cartas, chama os cristãos de santos. E a palavra santo significa separados para um propósito, um objetivo divino. Nós somos consagrados, ungidos, separados, para um propósito, um objetivo divino. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templos, morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós. Que grande privilégio, que maravilha. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, escreveu que nós somos uma raça eleita. É raça, viu, meus queridos irmãos? Não é geração, não. No original está escrito raça. Nós somos uma raça eleita. Corta a geração.
Nós somos sacerdotes reais. Nós somos uma nação santa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 1, escreveu, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam, reflitam de como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Meus queridos irmãos, todos os cristãos são muito, muito, muito importantes para Deus. Para Deus. Sejam membros, pastores, bispos, evangelistas, etc. Mas ninguém tem foro privilegiado ou é brindado pela unção. Todos somos iguais diante de Deus. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre os meus queridos irmãos e amigos. Meus queridos irmãos e amigos, vou pedir uma grande gentileza. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. Isso é muito importante para o YouTube. Ajudem-nos nesse trabalho que é para mostrar as verdades bíblicas. Ajudem-nos. Inscrevam-se. Dê o seu like. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.